Graça e paz, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para vos falar a respeito de uma mensagem realmente bem esclarecedora para os dias atuais. A pergunta que eu faço e da mesma forma exclamo: Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço? Existe ainda nos dias de hoje, em muitos púlpitos de igrejas evangélicas, sendo pregado de uma forma totalmente apocalíptica, apresentando sempre o inferno como o impedimento para se chegar ao céu. Segundo a luz da Bíblia, diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 está assim escrito: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Em Apocalipse 12, 29, nos diz também algo que é tremendo, do entendimento que nós possamos trazer para os dias atuais, que o qual o Senhor, através desta passagem em que nós começamos a entender de que Deus se faz sempre presente em suas manifestações. Então, João sendo levado para a ilha de Patmos, houve então esse encontro com o próprio Deus, ao qual enviou a ele visões para que ele pudesse relatar tudo aquilo que haveria de acontecer e os que está acontecendo nos dias atuais. Então, ele escrevendo em um desses pergaminhos, ele trazendo para os nossos dias de hoje, da forma em que foi atualizada a palavra. Então diz assim, não que ela tenha mudado, apenas por questão de tradução. A palavra é a mesma. Algumas traduções trazem informações, mas não quer dizer que esteja fugindo daquilo que estava escrito. Então diz assim no versículo 9, do capítulo 12 de Apocalipse: assim um grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Versículo 10. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, zangado, irado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. E nessa passagem, nós podemos enfatizar a respeito do que o Senhor nos fala sobre o diabo, o Satanás, em que ele, na verdade, acusava-nos de dia e de noite, diante do nosso Deus, acusava. Então ele não tem mais a autoridade de ficar diretamente ao trono para que se possa então falar algo ao nosso respeito. Não, ele não tem essa autoridade.
A autoridade dele é limitada por Deus. Ele que ia aos céus e acusava os nossos irmãos da época. Lembra da passagem de Jó, quando Jó exclama a respeito disso? Que a palavra que vem retratando esse encontro de Satanás aos céus, quando ele foi lá para falar a respeito de Jó, homem íntegro e reto, e ele desafiou a Deus, dizendo que se Deus tirasse tudo que ele tinha, ele com certeza iria negar a Deus, coisa que o qual não ocorreu, pelo contrário, ele levou a vida da forma em que ele achava, que era o Senhor que a conduzia, e ele falava e dizia muito isso, que todas as coisas ali, naquele momento em que ele vivia, ele trazia sempre o seu próprio pensamento em Deus, focado em Deus, trazendo inclusive uma das palavras, né? Que no vim, no voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, todas as vezes que nós passamos por qualquer tribulação, nós temos que saber que as tribulações elas têm um sentido próprio, ela nos traz uma experiência, nos traz um entendimento sobre a palavra, que tal o Senhor tem nos falado. O Senhor tem nos dado possibilidade de entendimento para isso. Então, nessas palavras em que João escrevendo o Apocalipse, ele já citava sobre isso. Então, essas situações que hoje nós vimos e ouvimos, de que Jesus pagou o preço, ou Jesus pagou o preço, eu acredito que Jesus pagou o alto preço. Não apenas um preço, mas o alto preço, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, com a liberdade que o Senhor nos conquistou e nos deu para que nós não fizéssemos dela, para que pudéssemos andar em libertinagem, satisfazendo a vontade da nossa própria condição humana, a carne. Pelo contrário, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o seu reino e nos deu vida e vida em abundância. Nós temos que acreditar de que Deus ele é o nosso único e suficiente Salvador. E que se nós estamos aqui é para glorificar o nome de Deus. E não estarmos focados em situações que venham nos trazer desconforto. Houve uma época chamada Inquisição, que era um período da Igreja Romana com grande influência política, tanto em Portugal como na Espanha. Nesse período, as pessoas eram submetidas a torturas, com o intuito de convencê-las, persuadi-las, a aceitar mediante a imposição de regras, preceitos, dogmas e costumes. Houve uma época que não se podia declarar ser cristão protestante, pois tal posicionamento era considerado como inimigo da Igreja Católica Ortodoxa e que eram a mesma coisa. Tanto a palavra, tanto a Igreja Católica, que é a que se refere-se à Igreja Romana, e a Igreja Ortodoxa, eram a mesma coisa, e mesmo depois de um tempo, por discordância entre si, houve um racha, separando então e se tornando dois segmentos opostos. Ficou conhecido como cisma do Oriente, um conflito de interesse que aconteceu no século XI entre a Igreja Católica do Ocidente e a do Oriente. Uma das principais consequências aconteceu o rompimento da Igreja, que a partir de então, cada um dos seus lados passou a defender a doutrina que acreditava, mantendo até os dias atuais. É o que nós vimos hoje. A Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, eles vivem em situações opostas. E algumas, vamos dizer assim, a igreja carismática, por exemplo, ela não tem dentro dela imagens, não tem, apenas o culto
é focado em adoração, em manifestações do Espírito, mas não tem o que se refere-se ao entrar e você visualizar imagens. Eles não aceitam a igreja carismática. Mas é um segmento, é uma ramificação da igreja católica, coisa que o qual ainda existe nos dias de hoje. Então, a igreja do Oriente e a igreja que, na verdade, estava com esse pensamento, que, na verdade, significava que eles estavam entre si, do Ocidente e do Oriente, eles estavam divididos. E isso gerou problemas futuros, que só voltaram a se relacionar depois de um tempo, precisamente no ano de 1964, quando houve a aproximação das autoridades religiosas, estabelecendo então esse novo pacto, essa nova concordância. Isso na verdade, essa trégua, ela houve assim de forma... Desculpe. Houve, na verdade, esse encontro de forma pacífica, né, e trouxe, então, o entendimento entre esses líderes para que pudesse trazer de volta a aproximação das duas autoridades religiosas, estabelecendo uma trégua entre si. Isso se passou depois de quase 1000 anos. Você imagina, 1000 anos depois, em 1964, foi quando eles tiveram essa aproximação para conversar a respeito. Quero dizer, o que eu quero dizer com isso? A Igreja Católica, na sua essência, ela intitula ao apóstolo Pedro como sendo o fundador da Igreja Cristã. Isso você vai encontrar lá em Mateus 16, 18. E Jesus fala, Mateus 16, 18, em que Jesus fala a respeito de Pedro. Que Pedro, ele será, né, sustenta, né, o que se refere-se à coluna, né, em que Pedro, Jesus fala para ele, 16, 18, olha o que diz, 16, 18. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus. Então você vê aqui que Jesus fala, dá a Pedro a autoridade para que ele pudesse, então, fazer o que havia de se fazer. Quando você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, em que Pedro foi um homem muito usado por Deus. Deus deu a ele autoridade. Chave significa autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre as pessoas que ali estavam. Pedro evangelizou a muitos. No tempo em que ele... aprove Deus dar a ele essa autoridade. Logo depois aconteceu de Deus revelar então a Paulo, e Pedro ficou um pouco enciumado. Isso aí é fato. E também, né, os que andavam, que sabiam que existia um homem em que ele era, que havia consentido com a morte de Estevão, porque isso aí se repercutiu em toda parte. Então, tanto que eles tinham muito temor de Saulo, porque ouviam falar de Saulo. E Pedro, por sua vez, ele estando na sua natureza humana, e Jesus, então, na sua própria condição humana também, né, embora sendo 100% Deus, ele diz a Pedro que ele iria dar a ele a chave aonde ele ligaria ou desligaria. Ou seja, o que ligares na terra será ligado nos céus. O que ser desligado na terra será desligado nos céus. Deu, na verdade, a Pedro essa chave. E a igreja, por sua vez, colocou então Pedro como sendo a base,
o alicerce, né, da Igreja Romana. Então, a única igreja do mundo com autenticidade, que na verdade significa que era a igreja cristã, como sendo o fundador da igreja cristã e de Cristo. E a única igreja no mundo com autenticidade. Não se podia falar se não fosse da igreja católica. Era a única igreja no mundo, não existia até então o protestantismo, não existia ainda aquelas manifestações da igreja protestante, porque a Inquisição, ela fazia com que essas pessoas que não se dobravam às verdades da igreja romana, católica, eles eram mortos, muitos queimados, eram inclusive até tratados como feiticeiros, pessoas que eles, na verdade, falavam como se eles fossem hereges. Então essa era a condenação à morte. Muitos morreram, muitos, não foram poucos, muitos eram lançados em meio aos leões famintos, eram devorados. E todos que proclamavam o nome do Senhor Jesus eram perseguidos. Então, o próprio Pedro só reconheceu o ministério de Paulo quando ele escreve lá no finalzinho já de sua própria vida, em que ele relata, dizendo, lá em 2 Pedro, você pode ler comigo, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo... 2 Pedro não, irmão. 2 Pedro não. Peraí. 1 Pedro, no capítulo 3, eu acho que eu estou fazendo uma confusão aqui, né? Me perdoe, tá, irmãos? Me perdoe, porque tem coisas que parece que a nossa mente foge do natural e nos traz certo embaraço. Mas me perdoe. Mas eu vou, em nome de Jesus, dizer para vocês, a glória a Deus por isso. Tudo que o Senhor nos diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E graças a Deus por isso. Mas ele diz em uma das suas cartas, onde ele fala que nós temos que atentar a essas palavras que o nosso amado irmão Paulo, que ele diz assim de forma bem explícita, né? Em que nós temos que, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento, que nós possamos, então, viver isso de forma a nos trazer, não o embaraço, mas a certeza e a convicção de que, se Cristo começou a obra, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. E agindo ele, não tem como o Senhor ser impedido no seu agir. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, nos retrata alguma coisa a respeito de que Pedro falava, algumas coisas em que ele dizia por ele mesmo, sendo o próprio homem ao qual Deus havia enviado para que pudesse então pregar aos gentios. Mas ele havia sido constrangido por Paulo, porque ele pregava uma palavra, e quando ficou sabendo que alguns da parte de Tiago haveriam de estar ali presentes, ele começou a dissimular, então, fazendo com que os gentios vivessem segundo a aparência, né, naquilo que se era o propósito, né, de chamar a atenção, para que eles vivessem então como judeus, sendo gentios, e desse aquela boa impressão aos da parte de Tiago. Paulo, como ficou sabendo, resistiu ele na cara. Falou, como pode você, Pedro, ser um homem que foi nascido como judeu e querer agora, obrigando os gentios a viver como judeu, você vivendo como gentil? Está sendo hipócrita. Não é bem assim. Vamos falar a verdade e doa quem doer.
Aí no final, então, Pedro reconhece que o que Paulo estava dizendo realmente era verdade. Então ele diz assim, consideráveis a longanimidade do nosso Senhor e uma oportunidade para que possais perceber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Lembra que Paulo fala, não aprendi, não recebi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Você vai encontrar isso em Gálatas. Então, aí Pedro então fala aqui, ó. Ele escreve, versículo 16, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, do mesmo modo, discorrendo nelas sobre esses assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a sua própria destruição. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. E é o que acontece. Então, a igreja, ela criou, então, um preceito, um dogma, um raciocínio lógico, animal e diabólico, em que está sempre a pagar um preço pela redenção, e o qual Jesus pagou. Então, desconsiderando tudo aquilo que foi feito, todo o sacrifício em que Deus fez através da sua própria vontade, nos trouxe de novo à vida, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diz o Senhor, reconciliai-vos. Assim diz o Senhor. E a igreja ela vem trazendo uma sequência de envolvimentos, trazendo-se, na verdade, um preceito de antigos. Uma igreja que vem, na verdade, trazendo ainda um ministério de condenação. Um ministério que é apresentado muito mais o inferno no púlpito do que o céu. Existe ainda alguns lugares que vivem de forma primitiva. Não quero dizer, irmãos, que você não tenha que ter essa sensibilidade de perceber de que algumas coisas é preciso mudar. Quando eu falo de forma primitiva, eu não falo do conhecimento em si, mas eu digo aquele desejo, o voltar ao primeiro amor, não é voltar às doutrinas aqui, o qual nós havíamos recebido outrora, ao qual nós achávamos que era o que é para ser vivido, coisa que o qual Pedro passou por isso. Ele reconheceu de que a palavra do apóstolo, o qual Deus havia revelado a Paulo, a palavra era a palavra para ser vivida nos dias daquela época e nos dias de hoje. Então, tudo que acontece por vontade soberana de Deus. Nada acontece por um acaso, tudo é propósito de Deus. Não caiu uma folha assim se Deus não permitir. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele fala aqui, ó, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. Tudo o que acontece, irmãos, não se pode comparar ao que haverá de ser revelado. Em Romanos 12, diz assim a palavra, é de simples compreensão. O que basta é você acreditar e de você crer que a palavra é a única razão para nós pudéssemos, então, estarmos convictos de que podemos experimentar as vontades de Deus se estivermos realmente focados em Deus.
Porque em 12 de Romanos, capítulo 1, diz assim, ó, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto lógico. E não vos amoldeis, não vos conformeis com este século ou ao sistema deste mundo, mas sedes transformados para a renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristo é a única igreja no mundo com autenticidade. A única igreja no mundo é a igreja de Cristo. E esta é a igreja com autenticidade. A igreja de Cristo é o corpo quando se forma. É o corpo quando se junta para apresentar o seu sacrifício vivo e agradável, que é o culto racional, o culto lógico. Nós não estamos para adorar a nós mesmos, não estamos para adorarmos aos nossos líderes, estamos para adorar a Deus. Formar o corpo pelos membros, não importa a posição em que você se encontra, você pode ser um dedinho mindinho, irmãos, mas um dedinho mindinho não vou fazer nada sozinho. Então precisa que haja um outro dedinho mindinho, para que se possa então alguma coisa se fazer, mesmo assim ainda com desconforto. Não seria bom que tivesse mais um? Ou não seria bom que fosse então a mão toda ela formada? Assim somos nós. Somos dependentes exclusivamente de Deus e nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos propriedade de homens, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus nos chamou com um santo chamado, uma santa vocação. O que nós temos que fazer é viver realmente em plenitude. É graça sobre graça, não existe meio termo, não existe ora uma coisa, ora outra. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Eu creio assim, Jesus pagou o preço. Então, nós que estamos hoje vivendo essa autenticidade, não já mais com os ortodoxos em seu entendimento, e a única, com a doutrina correta, dando o nome de ortodoxa. Essa divisão ocorreu em 1054. Você vê que a briga já existia, a minha é melhor, a minha é a melhor, a minha é a melhor, a minha é que é a melhor. Quer dizer, criaram então esses segmentos religiosos onde começaram a evidenciar as questões de ser o melhor ou de ser melhor. Ou nunca dizer ser pior, mas sempre ser melhor. Eu não digo para vocês que isso seja ruim, não, pelo contrário. O Senhor disse que antes de crescer na graça e no conhecimento, da instrução sábio se fará mais sábio. Instrua. Então, nossa função é instruir. E não ficar guardando para si o conhecimento e esquecendo que o conhecimento tem que ser dividido. A única coisa que se divide é o conhecimento, irmãos. O conhecimento tem que ser dividido. Isso aí não tem a dúvida. E o Senhor nos diz que nós temos que entender de que Ele é, na verdade, o único suficiente Salvador. E essa divisão aí, esse nome ortodoxo dessa divisão que ocorreu em 1054, isso foi denominado uma cisma. Assim que eu falei antes, né? Cismas do Oriente e cismas do Ocidente. Ou a divisão que caracterizou essa divisão, isso porque queriam ser independentes de Roma e se tornando um segmento religioso independente. Na Bíblia são relatadas situações que Jesus retrata como uma igreja dividida, o qual seria sua existência. Mateus 12, 25 nos fala alguma coisa a respeito. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Então, nós temos que entender de que tudo isso que vem acontecendo nos dias atuais já havia acontecido em tempos passados. 12, 25. Diz assim a palavra.
Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmava, e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Então, se nós entendermos de que o reino dividido não subsiste, não tem como você viver entre dois segmentos ou entre dois, vamos dizer assim, entre dois pensamentos. Ora você vive um, ora você vive outro, e como na verdade nós temos que viver um, que se chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que nós cremos e adoramos. E dá demais Jesus escrevendo, ele falando, ele disse assim, 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? 27, e se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre nós, sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, vos escrevo, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. Todos, portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Aqui, na verdade, Jesus retrata a respeito dos fariseus. Mas Jesus, sabendo disso, porque na verdade ali Jesus estava expulsando os demônios, Jesus se manifestou ali através da cura de sábado, e eles perguntaram a Jesus por que ele fazia aquilo ali. Jesus falou que Deus trabalhava até os dias de hoje, e ele falou, dando um exemplo a respeito de uma ovelha: se caísse no buraco um dia sábado, você não ia socorrer porque é sábado? Então Jesus falou sobre isso. Então Jesus foi, na verdade, contundente quando ele fala a respeito diz a palavra. Aconteceu, na verdade, o pecado imperdoável, Jesus explica. Então tudo isso aí nós vamos vendo a respeito do que Jesus vê. E Jesus fala então sobre isso aqui, quando ele diz, um dos que estavam ali, mas os fariseus, versículo 24, mas os fariseus, ao ouvir isso, murmuravam: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou. Então, o que acontece? Jesus, então, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os pensamentos dos que estavam distantes, até os pensamentos Jesus conhecia. Então Jesus, ele era o próprio Deus. Não usurpou ser Deus, não se manifestou ser Deus, apenas disse, por uma certa passagem bíblica, em que ele diz para, o Filipe chega para ele: Senhor, para que nos basta, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: Filipe, poxa, estou tanto tempo contigo, não tem me visto? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um só. Mas Felipe não conseguia ver, porque os olhos em que Felipe olhava Jesus eram os olhos da carne. Não percebia o que estava dentro de Jesus, era o Espírito, que na verdade era o próprio Deus, na sua forma, na sua existência, humanamente falando. Porque ele, como subiu aos céus, ele falou assim: eis que o mesmo Jesus que vós estáis agora, os anjos falavam, que estão vendo subir aos céus, voltará da mesma maneira. Quer dizer, a presença de Jesus, a manifestação dele física, será da mesma forma que subiu aos céus. Quando aconteceu Jesus voltar, não voltou da mesma forma quando ele ressuscitou?
Não foi assim? Então, quando ele subiu os céus, ele foi o Cristo ressurreto, ressuscitado, subindo aos céus. Então, os anjos ali que ali estavam, junto com os homens que viam e que viram Jesus subir aos céus, eles contemplaram, e os anjos falavam, não vos espantei, porque o mesmo Jesus que estão vendo hoje subir aos céus, é o mesmo que haverá de um dia vir buscá-los. Então, nós esperamos hoje um Cristo poderoso, um Cristo que haverá de manifestar e haverá de julgar a terra de toda a sua totalidade. Então, o Senhor nos deu, então, essa palavra. E sabemos que a religião não levará ninguém ao céu, não tem como religião nenhuma, seja ortodoxa, seja a igreja romana, seja a igreja evangélica, não há como ninguém, igreja nenhuma, levar ninguém aos céus. A única que sabemos ser verdadeiramente que nos levará aos céus será a palavra de Deus que venha se cumprindo. Isso sabemos, a religião não levará ninguém ao céu, pelo contrário, ela afasta as pessoas da comunhão. Pois o que ouvimos de tal de vai para o inferno, na palavra de Jesus retrata sobre essas questões de Lucas 11, 46, Lucas 11, 46, Lucas 11, 46, Lucas 11, 46, olha o que diz. Deus é tremendo. Lucas 11, 46, diz assim a palavra, 11, 46. Lucas 11, 46. Diz assim a palavra. 45, vamos lá. Então, dois advogados da lei advertiu Jesus. Mestre, quando diz essa palavra, também nos ofende a nós outros? 46, todavia ele afirmou. Ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos, que dificilmente, doutores, né? Quando fala-se advogado, fala-se doutores da lei. Ai de vós também, advogados, doutores da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar, no entanto, vós mesmo não levantais em um só dedo para ajudá-los. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. 48. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, por quanto eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria, e vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto e entregue ao altar e ao santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. 52. Ai de vós, doutores, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entraste, nem permitiste que entrasse aqueles que estavam prestes a entrar. Enquanto Jesus, versículo 53, enquanto Jesus se afastava dali, começavam os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para assegurarem, para o acusarem formalmente. Você imagina hoje o que acontece dentro de alguns lugares, não digo todos, mas em alguns lugares, sua grande maioria. Eles ocultam a verdade, o que está escrito na Bíblia,
para tentar, através dessa prisão, né, vamos dizer assim, prisão intelectual, não dar a instrução, retendo-a para si próprio e dando, na verdade, ocasião a si mesmo, fazendo com que o povo fique submisso às suas vontades, não no que está escrito. Jesus falou sobre isso. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento. O que é se apropriar da chave do conhecimento? É se apropriar da verdade do evangelho que liberta, do evangelho que faz com que as pessoas despertem de um sono profundo, pessoas que ainda vivem em função de alguns